Olá pessoal, bem-vindos! Sejam muito bem-vindos à live do Desafio 21 de Inteligência Emocional. Tem bastante gente me mandando mensagem perguntando o que é o Desafio 21. Então eu vou explicar um pouquinho o que é esse Desafio 21. É um grupo de WhatsApp fechado, restrito, exclusivo, onde durante 21 dias que os participantes recebem atividades, desafios para fazerem durante o dia. Então, no primeiro dia, recebe o desafio 1, no segundo dia, o desafio 2, no terceiro dia, o desafio 3 e assim por diante. E o que são esses desafios? Em que consistem esses desafios? São técnicas, ferramentas, posturas, coisas que você tem que fazer no dia, coisas que você não pode fazer naquele dia, como se fosse um regime mesmo, um desafio, uma dieta, só que dieta de pensamentos, dieta de posturas, dieta de palavras. Aí o desafio 21, a turma que começou no mês passado, terminou no domingo, por isso que a gente fez a live do desafio 21 para encerrar o 21º dia de desafio. E o próximo desafio vai começar no dia 13 de abril e terminar no dia 3 de maio. Eu fiz a live no domingo e bastante gente me mandou mensagem querendo saber mais sobre a inteligência emocional, querendo saber como funciona, o que é, como que faz para ter. E aí eu resolvi fazer então 5 lives, porque no domingo eu fiz uma live sobre os 5 pilares da inteligência emocional, as 5 bases, 5 procedimentos estratégicos principais que a gente precisa desenvolver para ter inteligência emocional. Então eu resolvi fazer agora 5 lives, uma por cada pilar da inteligência. E a de hoje é a inteligência da autoconsciência. Hoje nós vamos falar sobre autoconsciência, que é um pilar da inteligência emocional. Estão vendo aí, ó, o cérebro trabalhando, né? Se exercitando, porque a inteligência emocional nada mais é do que um exercício mesmo diário, contínuo, treino. Então, todo dia eu tenho que me policiar, por isso que o desafio 21, ele tem desafios fáceis, nossa, existe isso? Tem atividades, ferramentas fáceis, tem outras que são de média dificuldade e tem os top 5, vamos dizer assim, que são mesmo desafiadores. Dentro do grupo do Desafio 21, do grupo de WhatsApp, também tem os participantes que são iniciantes, que são aqueles que fazem um desafio só por dia. Tem os intermediários, que são aqueles participantes que têm o propósito de fazer o desafio daquele dia e mais um. E tem os participantes de nível avançado, que vão acumulando desafios. No desafio 2, eles fazem o 1 e o 2. No dia do desafio 3, eles fazem os 3 desafios naquele dia. Então, é muito legal, é um grupo que se ajuda, né? Tem feedback meu, feedback dos participantes. O pessoal troca histórias, troca experiências de vida. Conta como foi realizar aquele desafio naquele dia, se foi fácil, se foi desafiador, se foi impossível de fazer e vai ter que fazer no outro dia, enfim. Então, é nisso que consiste esse grupo do Desafio 21. Vamos lá para a nossa live, então, sobre autoconsciência. A autoconsciência a gente pode entender como um sinônimo de autoconhecimento. A gente não fala de vez em quando, nossa, toma consciência, põe a mão na consciência, né? Que é o quê? Toma conhecimento do que está acontecendo. Tenha razão no que você está falando, tenha argumento, tenha conhecimento, vai ler, vai se apropriar, alguma coisa assim nesse sentido. Então, o que é a autoconsciência? O autoconhecimento é você conhecer a si mesmo. E não é aquele autoconhecimento com que às vezes eu falo modo barraco, né? Tirando sarro aqui um pouquinho, eu falo, não é aquele modo barraco que é
a pessoa fala assim, ai menina, se eu for lá não vai ser bom, porque eu me conheço, a minha cara já denuncia. Não é isso. Esse autoconhecimento é, na essência, é um nível mais profundo de se conhecer mesmo, de saber qual é a sua luz, a sua virtude, a sua sombra, suas falhas, seus medos, porque às vezes a gente fala, o meu autoconhecimento, e quer ver uma lista de positividade. E não, o autoconhecimento real, a autoconsciência legítima, é aquela que consegue perceber e listar tudo que a gente tem de virtude, tudo que a gente tem de bom, de positivo, em tudo que nós somos extraordinários, e também tem aquela lista da sombra, aquela lista dos medos, aquela listinha lá que são dos nossos defeitos, né? Que a gente também precisa reconhecer que não somos perfeitos, né? E por que é tão importante reconhecer que não somos perfeitos, essa vulnerabilidade? Por que é importante a gente saber isso? Para a gente se perdoar, para a gente saber que as nossas falhas são normais, que a gente pode se perdoar, tentar de novo, recomeçar, e não precisamos ser recriminados, julgados, condenados por causa disso, né? As falhas, imagina, gente, uma criança quando está aprendendo a andar, ela cai no dia em média entre 40 e 50 vezes. Já pensou se ela fosse desistir por cair tanto? Não ia aprender a andar nunca. Eu coloquei no domingo essa imagem do monitoramento, né? De câmeras de monitoramento, aí tudo na imagem, o cara prestando atenção aí, monitorando tudo, né? Por que eu trouxe essa imagem? Porque o autoconhecimento, a autoconsciência, ela é conseguida através de um monitoramento, de um automonitoramento que a gente faz. Do quê? Das nossas ações, das situações que chegam para nós no nosso dia a dia, das coisas que nós fazemos para outras pessoas, coisas que outras pessoas fazem para nós, de notícias que nos chegam, de novidades, de coisas ruins. Então, esse monitoramento, ele separa o que precisa da minha energia, do que não precisa da minha energia, do que é importante naquele momento, do que não é importante. Então, esse automonitoramento que eu faço é do meu autoconhecimento, da minha autoconsciência constante. Conhecem pessoas que às vezes o bicho tá pegando, né? Para falar um português aí mais claro, o bicho tá pegando, a casa tá caindo, tá dando ruim, né, para todo mundo, e ele parece que tá pleno. Às vezes ele tá monitorando, ele tá em silêncio, essa pessoa às vezes tá em silêncio, tá pensando, tá monitorando e tá a partir dali esquematizando, vamos dizer, ações a respeito daquilo. Algumas pessoas têm um autoconhecimento tão grande que elas até nos incomodam. A gente chega pra ela e fala assim, viu? Você não tá vendo o que tá acontecendo? A pessoa, tô vendo o que tá acontecendo. Eu tô pensando. Não é pra pensar, não. A gente já estressa, né? Não é pra pensar, é pra fazer alguma coisa. Corre, faz alguma coisa. E essa pessoa, às vezes, ela tá ali em equilíbrio, plena, com clareza, porque ela tá monitorando. E, às vezes, tá vendo que não tem muito ali o que fazer, ou não tem energia para colocar ali que resolva aquela situação. Então a pessoa prefere mesmo, às vezes, o silêncio, deixar passar para entender depois, para não ter desgaste naquele momento que não vai resolver nada, né? Tem aí a imagem de Sócrates, um filósofo famoso, e ele tem uma frase muito famosa que é: conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo de Deus, né? Conhece-te a ti mesmo. Conhece a você mesmo, tenha autoconhecimento, saiba quem é você. Por que isso é tão importante, você se conhecer a si mesmo? Porque muitas pessoas às vezes acham que conhecem você. E aí elas dizem coisas sobre você que não é verdade. E aí, se você não tem o seu autoconhecimento, a sua autoconsciência e o seu monitoramento, você pode vir a acreditar no que aquela pessoa está falando. Quando nós somos pequenos, quando nós somos crianças, aí recado para papai e mamãe, é muito importante isso. Quando a gente é criança, quando a gente é pequeno, a gente acredita nos nossos pais. Professores também, a gente acredita nos nossos professores. Atenção, professores. Tem bastante professor hoje na live
porque os pilares da inteligência emocional estão presentes nas 10 competências da nova BNCC. Então eu chamei um grupo de professores para estar presente aí também, para tentar entender essas novas competências aí da BNCC que tem que estar presente em toda a educação básica. Bom, seguindo com a história das crianças lá que confiam no que o professor fala, confia no que o papai e a mamãe fala. Então, quando a gente é pequena, às vezes a gente ouve coisas do tipo assim, ele é terrível, ele não tem jeito, você é assim porque você é igual à sua mãe, você é assim porque você é igual ao seu pai. E quando essas frases são pejorativas, quando essas frases são negativas, porque a criança está se comportando mal, então ela puxou seu lado, às vezes a mãe fala pro pai, tá vendo? Puxou seu lado, olha aí, ele é terrível, né? Ou às vezes o pai fala pra mãe, tá vendo? Puxou seu lado, ela é terrível. Ou às vezes o pai e a mãe acham bonitinho quando a criança tá fazendo alguma coisa errada e fala, ele é terrível, né? Então, o que são essas coisas que a gente vai falando pra criança? Rótulos. Rótulos que às vezes a criança pega pra si e vai desempenhar aquele papel do jeito que o pai, a mãe, a professora, a tia, a avó falou que ela é ou ele é. Acontece que algumas coisas são extremamente negativas, prejudiciais, pejorativas para essas crianças ouvirem que são más. Ele é assim mesmo, ele puxou você, ele puxou não sei quem, ele não tem jeito e tal. E aí, depois que a gente cresce e tudo mais, algumas coisas ficam impregnadas em nós, que nós chamamos de crenças limitantes, né? Essas crenças limitantes ficam impregnadas em nós como sendo a realidade, mas elas não são reais. Elas estão ali porque foram colocadas em nós por alguém, de alguma maneira, e às vezes a gente cresce com aquela limitação de não ser bom o suficiente, de não ser uma pessoa positiva, de ter puxado não sei quem, então de não ter mais jeito. E às vezes a gente desiste de muitas coisas na nossa vida por causa dessas limitações que foram colocadas em nós, às vezes até no subconsciente quando éramos pequenos. A imagem que tem aqui, eu não sei se vocês conhecem, é a alegoria da caverna, o mito da caverna de Platão, e mostra muito isso da crença, da gente acreditar no que as pessoas falam para nós e não ir atrás do conhecimento, do autoconhecimento, de acreditar que o que aquela pessoa tá falando é verdade. Às vezes a pessoa nem te conhece, ela não sabe nem quem você é, ela te julga pela aparência, pela roupa que você usa, pelo modo como você fala, do jeito que você arruma o cabelo, e ela te julga, e não tem problema ela julgar, tá tudo certo, né? Ela quer fazer esse julgamento, tá tudo bem. O problema é você aceitar esse julgamento, é não ter autoconsciência, autoconhecimento, a ponto de aceitar o que outras pessoas estão falando de você. No mito da caverna de Platão, pessoas estão acorrentadas de costa para uma parede, e aqui em cima tem imagens projetadas com uma luz. Essas pessoas que seguram essas imagens projetadas na caverna, a luz projeta aqui, essas imagens que não são reais, são só sombras. Mas as pessoas aqui que estão acorrentadas acreditam nessas imagens. As pessoas que estão presas, que não têm conhecimento, que não têm consciência, acreditam nessas imagens que estão sendo projetadas na parede. Aí conta a alegoria, o mito da caverna de Platão, que um dia, alguém se solta dessas correntes e foge. E quando a pessoa está saindo da caverna, ela então começa a ver a luz lá de fora. A luz do conhecimento, a luz da verdade, a luz da autoconsciência, a luz do autoconhecimento. Ou seja, ela passa a enxergar as coisas como realmente são e não como alguém projetou para elas na parede, ou como alguém disse para elas que aquilo era daquela maneira. Ou seja, quando você consegue a sua autoconsciência, o seu autoconhecimento, ao mesmo tempo você vai se libertando de histórias, de crenças que foram contadas ou que foram colocadas para você como verdade. E aí, aos poucos, você descobre que essas algemas do mito da caverna ou essas crenças eram mais mentais do que físicas. Você não conseguia fazer as coisas, você não conseguia realizar as suas coisas ou acreditar em você mesmo
muito mais porque pelo que você tinha em sua mente como limite, né? Por isso essa imagem aí desse elefante gigantesco, forte, grande, extraordinário, só que preso a uma correntinha, mas quer dizer, só puxar ali a perninha, ele tá saindo, mas provavelmente tem uma amarra dentro da cabeça dele, né? Uma coisa limitante que faz com que ele fique preso e que não saia e que acredite que ele é limitado. Por que se autoconhecer, conhecer a sua história, conhecer de onde você veio, conhecer por todos os problemas que você passou e eliminar essas crenças limitantes é tão importante? É importante para você, às vezes, muitas vezes, perdoar as pessoas, se perdoar, né? Porque às vezes a gente lembra de alguma coisa lá que o professor falou, que a mãe disse, que o pai fez, e às vezes a gente não perdoa, né? E a gente precisa perdoar, esquecer. Provavelmente eles estavam dando o melhor de si. E o importante é não ter uma lista de culpados, né? Tem gente que tem uma lista de culpados na sua vida. Tem lá, sério, gente? Tem uma listinha de culpados. Culpa o pai, a mãe, o marido, o professor, o vizinho, não sei. Tem uma lista lá de culpados, né? Por toda a miséria da minha vida. Tem uma lista de culpados ali. E essa lista, por que ela existe? Por que alguém fez? Porque falta autoconhecimento, falta autoconsciência de saber que você é extraordinário, você pode tudo o que você quiser. Você se autoconhecendo, você vai saber de todas as suas potencialidades, possibilidades, tudo que você ainda pode construir no seu passado. Se você parar aí agora para pensar, para lembrar coisas do seu passado, lembre quanta coisa extraordinária, às vezes até heróica, você já conseguiu fazer, você já fez, você já conseguiu eliminar muita coisa ruim da sua vida. Às vezes você foi lá, como diz a gíria, e pôs as caras e fez e conseguiu fazer e se sentiu tão bem depois disso, se sentiu capaz. Então essas amarras muitas vezes estão mais na nossa mente do que realmente elas existem no plano físico, no plano concreto, né? E aí essa imagem de luz e sombra, de você se perdoar, se aceitar, aceitar seus erros, aceitar as suas falhas, né? Não é uma coisa errada, não é uma coisa ruim, é uma coisa natural do ser humano. A vulnerabilidade, o erro. Por isso que é importante você entender os seus, para você também entender os do outro, né? Lá nós vamos ver depois a empatia, acho que na semana que vem, o outro pilar. Então, essa lista de culpados que a gente forma, na verdade, ela não existe. Existe a nossa vida, as nossas condições, nosso autoconhecimento para agir a nosso favor, para que nos perdoemos se precisar, para que a gente corra atrás do que a gente precisa, para que a gente compreenda de maneira global, sistêmica, numa visão mais ampla, né? O que essa compreensão possibilita, essa visão mais estendida das coisas? Ela possibilita enxergar que eu não estou sozinho, eu estou conectado com outras pessoas. Acredito que muita gente que está me assistindo aí também assistiu O Poço na Netflix. Esse filme é perturbador, acho que bastante gente já viu, né? Não vou dar spoiler aqui para que vocês possam ver também, mas o que esse filme mostra, né? No início, eu fiz isso, tá? Comecei a assistir, já saí metralhando julgamento ali de alto a baixo, né? E julgamento, olha o que fulano tá fazendo, o que ciclano tá fazendo, por que tá fazendo isso, que absurdo, não sei o quê. De repente, ali no momento do filme, eu me coloquei lá, em um dos andares, olhando para aquela plataforma, e aí eu não queria mais assistir o filme. Porque por um momento eu me vi ali fazendo algumas coisas muito parecidas com o que eu estava julgando ser ruim. Como única saída, como única forma de se manter viva, enfim. Aquele filme, ele mexe muito com a nossa realidade, né? Porque faz com que a gente assista, num primeiro momento a gente julga tudo mais, e depois a gente fala, e eu, se tivesse lá, o que faria?
como agiria? Será que eu faria igual, né? E eu fiz até uma brincadeira, quem não assistiu, assista, né? Não vou dar spoiler. E quem já assistiu, gente, imagina se lá na Zero a mesa tivesse forrada, lotada de álcool gel e máscara. Imagina. Será que a hora que descesse, cada um ia pegar um, ai, tem um álcool gel, a gente divide, ou ia fazer assim, 50 frascos de álcool gel e 30 máscara, enfim, será que eu pensaria no outro? Será que eu pegaria só o que eu preciso para que o outro também seja assistido? Enfim, assistam o filme, o Poço, depois vocês vão ver conexões assim, é forte, tá, gente? O filme é forte e perturbador, tem um drama, tem um enredo assim, que muita gente às vezes desiste no meio do filme de assistir, mas se vocês conseguirem assistir, façam um esforço. Eu fiz um esforço e consegui assistir. Eu acho que depois, comentem aqui depois sobre o filme, comentem agora as impressões de vocês. Esse filme é uma análise da nossa sociedade em vários planos, assim, tem planos sociais, planos religiosos, eu acho que antropológicos também, tem várias coisas ali que você consegue analisar. E essa compreensão sistêmica, né, só voltando aqui, globalizada, você consegue depois compreender que realmente 10% é o que acontece com você e 90% é como você vai reagir ao que aconteceu com você. Então, o automonitoramento, a autoconsciência que a gente falou lá no início, permite isso, permite uma compreensão sistêmica de que e agora? Como que eu vou reagir a isso? Nós estamos vivendo num momento, né, na nossa vida aí, a parte da Covid-19 e das notícias e tudo mais, e a gente vê o movimento em redes sociais, o movimento na televisão, que tem gente já com uma listinha feita de culpados. Quando eu tô lá no Facebook, subindo a minha timeline, eu acho vários culpados ali, né? Tem a China, tem os morcegos, tem a sopa lá dos morcegos que é culpado, tem a China que é culpado, aí é o presidente da república que é culpado, de qual república eu não sei, mas né, tem várias repúblicas por aí, e aí não o cientista que é culpado, não o vendedor de álcool gel que pisou na bola, não, o culpado é a pessoa lá não sei de onde. Então a lista de culpados é gigantesca, é imensa. E o autoconhecimento ia proporcionar o quê? Uma visão sistêmica de tudo o que está acontecendo, uma análise, uma postura autônoma, protagonista e uma tomada de decisão do que euzinha, vou fazer a respeito disso, sem esperar por ninguém, sem esperar por nada, mas fazer uma escolha, tomar uma decisão do que eu vou fazer, sem lista de culpados, sem argumentos, mas não sei quem também fez, mas não, sem lista de culpados, sem lista de pessoas que estão junto comigo ou não estão junto comigo, quem vem comigo, fulano é culpado, quem acha que ele coloca aí, né? O fulano que é o culpado de tudo, é por causa dele, quem vem comigo, coloca aí. Você não faz isso, você assume as rédeas da sua vida, da sua postura. Tem um autor chamado Celso Vasconcelos, ele fala sobre projeto, fala sobre planejamento e projeto. E num determinado momento ele diz nos seus livros que todas as pessoas, todas, têm um projeto de vida. Ninguém vive sem projeto, não existe isso. E aí às vezes alguém pode assim se questionar, mas eu não tenho um projeto e tô vivendo, tá tudo bem. E o Celso Vasconcelos fala, se você não tem um projeto, você não tem um futuro, você tem um destino, vai contar com a sorte. Se você tem um projeto, então você tem um futuro. E se você diz que você não tem um projeto, você tem que contar com o destino, porque sem projeto ninguém vive. Então você pode ter certeza que é a peça, o fantoche do projeto de alguém. Você é uma peça no tabuleiro do projeto bem esquematizado de uma outra pessoa. Não é nada fofo isso, né, gente, o que ele diz. Mas o Celso Vasconcelos diz isso, você tem que ter um projeto para sua vida, um protagonismo.
Você tem que assumir as rédeas da sua vida. Você não pode deixar para outras pessoas decidirem o que é melhor para você ou o que você deve fazer. No fim, a questão da autoconsciência, do autoconhecimento, com monitoramento, com protagonismo, com projeto e com autonomia, nos traz o equilíbrio entre a razão e a emoção. Vocês sabiam que tem gente que não gosta do trabalho, odeia o chefe e vai para lá todos os dias? Será que isso é uma pessoa que se autoconhece? Será que essa atitude é uma pessoa que tem autoconsciência? Existem pessoas que não gostam de frequentar determinados lugares e vão. Existem pessoas que sabem que vai ter uma determinada festa e vai acontecer algumas coisas nessa festa e determinadas pessoas que ela não compartilha muito ali vão estar na festa. Aí sabe o que ela faz? Ela vai na festa também. Como assim? Ela não gosta das pessoas, ela não gosta do trabalho e trabalha lá, ela não gosta do chefe e vai para lá todo dia. Ela não gosta de determinada pessoa, né? Uma pessoa às vezes que é tóxica ou não gosta, mas vai almoçar na casa da pessoa. Tem gente que mora junto com a pessoa. Isso é doença, gente. Vai dar dor emocional, porque eu estou em desequilíbrio, né? E às vezes a gente vai lá pro lugar e não quer ir e acaba indo e volta de lá e fica doente. Morre de dor de cabeça à noite, morre de dor de estômago no outro dia. Por quê? Porque passou apuro mesmo, estava num lugar onde não queria. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, né? Lá no Desafio 21 a gente trabalha isso também. Às vezes é um pouco difícil, é um pouco complicado. Eu lembro uma vez que eu fui chamada para ir numa festa, era uma festa assim que teoricamente ou praticamente, não sei, eu teria que estar lá, enfim, socialmente eu teria que estar lá, não sei, né? E aí a pessoa veio falar comigo, que hora que nós vamos, ou que hora eu passo na sua casa, alguma coisa assim. Eu falei, eu não vou nessa festa. Me fiquei, né, eu não vou. Aí a pessoa me questionou, como assim você não vai? Eu falei, não indo. E porque às vezes a gente tem que dar uma desculpa, né? E a pessoa queria saber por que eu não ia. Eu falei, eu não vou porque eu não quero ir, eu não me sinto bem, eu não vou. Mas você tem algum compromisso? Eu falei, não, vou ficar em casa. Aí a pessoa falou, nossa, mas o que o fulano vai pensar se você não for na festa? Eu falei, olha, eu não tenho o celular dele, mas se você tiver, você pega o celular, liga pra ele e pergunta o que ele vai pensar, porque eu não tenho a mínima ideia do que ele vai dizer. Aí, gente, a pessoa acha a gente sem educação, acha a gente estranha, acha a gente snob. Por quê? Porque parece que a sociedade se acostumou a uma maquiagem de trocas de favores ou trocas sociais, ou que deve ser apresentável, não é apresentável. Dá a impressão que a sociedade toda se acostumou com essa maquiagem do que é socialmente correto ou socialmente errado, enfim. E isso está adoecendo as pessoas, porque não tem equilíbrio, não tem clareza, gera ansiedade. A pessoa que tem que ir, imagina a pessoa que tem que ir, aspas, tem que ir numa festa lá em agosto, e ela já tá sabendo dessa festa, ela vai sofrer meses até lá. Vai ter ansiedade, não acredito que eu tenho que ir nessa festa, meu Deus, eu não acredito. E ela se conhece, ela tem o autoconhecimento de saber que ela não quer ir. Mas falta, às vezes, a atitude de se beneficiar desse bem-estar, de não estar presente no lugar onde você não quer ir. No começo, é difícil, tá? Tem gente que eu acho que aí tá pensando, meu Deus, mas é difícil fazer isso. No começo depois é libertador. É libertador, é extraordinário, você fica leve. Porque aí você percebe que essas convenções sociais, às vezes elas estão ali por estar, por prejudicar as pessoas e não leva a nada. Não leva ao autoconhecimento, a autoconsciência, leva a uma coisa mascarada que não é verdadeira. Então, esse equilíbrio aí entre a razão, entre a emoção, entre o coração e entre o que se pensa, toda vez que ele estiver desconectado, algum tipo de dor eu vou ter. Às vezes dor emocional, ansiedade, medo, pânico, e às vezes dor física mesmo, ao se manifestar aí numa dor de estômago, numa dor de cabeça, coluna, ombro, né? Tem gente que vive assim, né? Tenso, a gente fala, baixa os ombros, né? Que a pessoa lembra que tem que ficar
com os ombros para baixo, né? O desafio 21, então, ajuda vocês, né? Faz com que vocês aprimorem essas técnicas. Como que eu faço, né? Para ter isso, como que eu faço para desenvolver? Então, o desafio 21, a cada dia, com uma ferramenta, com uma técnica, com uma estratégia, com uma atividade, vai fazer você começar a se movimentar, pensar diferente, agir de maneira diferente, buscar em você força que você sempre teve, sempre esteve aí com você, mas você às vezes deixou de usar, esqueceu, colocou lá no fundo, né? Pegou o projeto lá e enterrou. Alguém disse que você não estava certo, alguém disse que esse não era o caminho e você acabou deixando-se levar por essa opinião alheia. Então comecem a fazer esse exercício do autoconhecimento, da autoconsciência, de saber quem vocês são. E vocês são extraordinários. Todo ser humano tem em si luz. Todo ser humano tem em si algo extraordinário, a vontade de ser luz e liberar a luz nos outros também. Pessoal, agradeço vocês que ficaram comigo aí, a Karine, a Gi, Marta Mello, beijos, Andresa, Mariana Anjinho, olha que monte de gente. Gente, muito obrigada pela companhia. A gente se vê na quinta-feira com outro pilar da inteligência emocional, que é a automotivação. A gente se vê lá. E se vocês ficarem interessados no Desafio 21, querem começar essa jornada comigo no dia 13 de abril, coloquem aí nos comentários, eu quero participar do desafio, e nós faremos um grupo aí de aprendizado emocional que eu tenho certeza que vai revolucionar a sua vida e vai te dar ferramentas, estratégias e técnicas para você viver bem e melhor para sempre, para você usar sempre. São técnicas mesmo, estratégias que você vai usar no dia a dia e quando você vê vai entrar em modo automático e você vai estar fazendo sem perceber e vai estar vivendo melhor, com mais leveza, equilíbrio e clareza. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus, beijos, até quinta-feira!